pois Jesus está aqui. Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer imenso, né, de estar aqui, reiniciando nessa tarefinha, e que essa noite seja abençoada pelo Pai Maior. E estamos agradecidos, né, de estar aqui neste momento, de nos ter sido permitido isso. Nós vamos começar a ler o livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A leitura 108. Um pouco de fermento. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo. Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Ninguém vive só. Nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Nossos atos possuem linguagem positiva. Nossas palavras atuam à distância. Achamo-nos magneticamente associados uns aos outros. Ações e reações caracterizam-nos à marcha. É preciso saber, portanto, que espécie de força projetamos naquele que nos cerca. Nossa conduta é um livro aberto. Quantos de nossos gestos insignificantes alcançam o próximo, gerando inesperadas resoluções? Quantas frases aparentemente inexpressivas, arrojadas de nossa boca, estabelecem grandes acontecimentos? Cada dia emitimos sugestões para o bem ou para o mal. Dirigentes arrastam dirigidos. Servos inspiram administradores. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Um pouco de fermento leveda a massa toda. Não dispomos de recursos para analisar a extensão de nossa influência, mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial. Acautela-te, pois, com o alimento invisível que forneces às vidas que te rodeiam. Desdobra-se-nos o destino em correntes de fluxo e refluxo. As forças que hoje se exteriorizam de nossa atividade voltarão ao centro de nossa atividade amanhã. Agora, depois dessa leitura, que certamente nos vai fazer repensar em muitas coisas na nossa vida, vamos fazer a nossa prece. De preferência, fechando nossos olhinhos para nos concentrar melhor. Deus Pai de infinita bondade, obrigada, Senhor, mais uma vez, por nos permitir estar aqui, desse modo presencial, na nossa casa querida. Que possamos, Senhor, estender cada vez mais essa atividade. Que todos, Senhor, que estão aqui, suas famílias aqui representadas, sejam abençoadas, como também, Senhor, todos aqueles que estão em casa, nos acompanhando ou não.
Abençoe, Senhor, a todos que não te conhecem, que não tiveram ainda a oportunidade de conhecer. Nos fortaleça, nos abençoe e abençoe, Senhor, uma bênção especial a nossa palestrante de hoje, Mônica, que vai colocar o seu trabalho, que ela possa colocar o seu trabalho, Senhor, que fez com tanto carinho, da melhor forma possível. Que assim seja. Mônica. Tira aqui. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe mais essa noite, transbordando de alegria, né? Que a gente tem a oportunidade de refazer a tarefa do estudo da noite, da reunião pública de forma presencial, né? A gente veio fazendo ao longo de todo esse tempo de forma virtual, mas a emoção é outra de estar presente na casa. Especialmente por ser setembro, né? O mês de aniversário dessa casa tão querida para todos nós. E também, para mim, de forma especial, do tema que nos foi proposto para a noite. Né? Ao longo do mês, nós viemos estudando a casa espiritual, né? E hoje, particularmente, nós vamos estar refletindo sobre a porta da casa espiritual. Então, ao longo desse mês, nós estudamos o tema A Casa Espiritual, e que foi tirado do livro de Emmanuel, Vinha de Luz, lição 133, que tem para a gente a passagem de Pedro que diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual. Então, objetivando que a gente possa refletir sobre a edificação espiritual para que todos nós possamos ser casas vivas, mostrando o Evangelho do Cristo presente no nosso cotidiano, né? Nos inspirando e, mais uma vez, nos relembrando que cada um de nós somos proprietários das nossas casas espirituais, né? Então, é por esforço nosso, contínuo, que essa casa vai estar se melhorando ou não. Então, o Evangelho de Jesus é o material de construção e reconstrução da nossa reforma íntima. Cada homem é uma casa espiritual que deve estar por deliberação e esforço do morador em contínua modificação para melhor. Então, esse é o objetivo central do nosso tema. E aí, né, a gente se reporta para organizar um pouco, né, do nosso pensamento, uma das falas de Kardec, conhecida, né, por todos nós que já estamos na doutrina espírita, ou que já até estamos iniciando os livros, né, da codificação. E é lá no Evangelho que a gente vai ter no capítulo 6, no item 5, uma frase conhecida, acredito que de todos nós, onde ele nos recomenda: espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruir-vos, eis o segundo. E quando ele diz amai-vos, não que o conhecimento e a instrução não sejam importantes, são sim. Mas é primordial que amemos uns aos outros. Então, é nos amparando uns aos outros, com empatia. Essa é a primeira demanda que o Espírito da Verdade nos coloca: amai-vos. Então, é respeitar o outro na sua singularidade, é não criticar, é não julgar, é verdadeiramente exercitar o amor. E qual é o laço que deve nos unir
a todos os espíritas, ou até todos nós cristãos, independente, né, da religiosidade a qual a gente expresse. É o sentimento de caridade para com todos, para uns com os outros. A caridade, então, ela é a alma do espiritismo. Uma casa, e aí nós vamos nos reportar especificamente à nossa casa querida, o Culto Pedro, que está completando 55 anos, não é isso? No mundo de matéria, né? Uma casa, eu até me arrepio, me emociono de dizer. Uma casa, ela só se estabelece, ela só sobrevive por tantos anos, porque nossas almas se uniram e vibram e conjugam no esforço para que cada um de nós faça parte do que é essa casa. Como chegamos a essa casa? Eu acho que todo mundo deve se lembrar o motivo que moveu a transportar aqueles portões. Na minha época nem tinha aqueles portões, o salão era pequenininho, né? O que nos moveu? Cada um de nós traz e trouxe as suas demandas íntimas. E qual é a finalidade dessa casa? Qual é a finalidade de cada casa cristã, de cada casa espírita, evangélica, católica, de cada grupo religioso que se reúne em torno de uma casa? A finalidade maior deve ser acolher, amparar os corações que chegam e preparar esses corações para que eles possam ser devolvidos ao mundo lá fora com esse amor que transborda. Essa é a finalidade da Casa Espírita. Mas mais um pouquinho adiante, a gente vai retomar essa questão do amparar, acolher, amparar e preparar. Aí a gente vai lá no livro de André Luiz, que se chama Estude e Viva, e a gente vai encontrar a seguinte frase: Espíritas, meditemos. Deixa eu pegar aqui nas minhas anotações. Espíritas, meditemos. Um templo espírita é, na essência, um educandário em que as leis do ser, do destino, da evolução e do universo são examinadas claramente, fazendo luz e articulando orientação. Mas por isso não deve converter-se em um instituto de mera preocupação academicista. Um templo espírita, revivendo o cristianismo, é um lar de solidariedade humana, em que os irmãos mais fortes são apoio aos mais fracos, e em que os mais felizes são trazidos ao amparo dos que gemem sobre o infortúnio. E aí aqui traz para a gente a verdadeira vocação da casa espírita, ou das casas cristãs. É acolher os que chegam e aqueles que aqui já estavam e que se reergueram, que se fortaleceram, apesar das demandas e das dores que ainda trazem, que todos nós temos, estão ali para receber aqueles que um dia, como eles, chegaram também para fazer parte. E isso é parte da solidariedade que o acolhimento em si traz para nós. Então, é essa porta que se abre para acolher a todos que chegam, não importa a história de vida que o outro traz. Não há julgamento, não deve haver. Deve ser acolhido com toda a sua singularidade, com todas as suas diferenças, com todas as suas dores, com suas conquistas, com as suas alegrias. Porque vai ter oportunidade, como todos que já estão e que buscam a cada dia se aprimorar, porque, como a gente disse lá no início, a casa espiritual, ela vive em reforma contínua, porque ela deve sempre se modificar para melhor, e isso cabe a cada morador. Então, esse é o convite: acolher, transformar, modificar ações e atitudes. Seguindo adiante, ainda nessa mesma ideia,
No livro O Consolador de Emmanuel, que todos nós também conhecemos, tem a seguinte frase: aliás, é pelo amparo recíproco que alcançaremos as expressões mais altas dos valores intelectivos e sentimentais, disse Emmanuel. Porque aqui a gente fala do acolhimento, mas não é só chegar, não é só passar pelo portão. Esse é o acolhimento físico. Mas o acolhimento solidário é aquele que vai envolver o outro pelo carinho, pelo respeito, pelo amor, pela fraternidade, pela compreensão, pelo não julgamento, pelo ouvir fraternalmente. Então, esse é o acolhimento solidário. Então, se o Espiritismo nos é tão valioso por nos descortinar as verdades de Deus, é ainda mais inestimável por nos ensinar a importância da caridade nos moldes do Mestre Jesus. Se nos mostra a pertinência da fé elaborada sobre os pilares da razão, fé raciocinada, é por meio da solidariedade que conseguiremos honrar a fraternidade humana decorrente da paternidade de Deus. Então, é através da fraternidade que ela vai se manifestar, né, na convivência. Então, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. E ainda na questão do acolhimento, nós buscamos no Evangelho uma passagem do Cristo para tentarmos fazer essa analogia. E nós buscamos a passagem do Evangelho de Jesus, lá em Marcos, em que ele fala para nós, vai falar para nós da passagem que acho que todos nós conhecemos, do homem da mão ressequida, da mão mirrada, da mão seca, aí depende de cada tradução de Evangelho. E que diz assim: e entrou Jesus em outra ocasião na sinagoga, e encontrava-se lá um homem que tinha uma das mãos secas, e observavam-no a ver se curaria no dia de sábado, para o acusarem. E Jesus disse ao homem que tinha a mão seca: vem aqui para o meio, vem aqui para o centro. E disse-lhes: é lícito em dia de sábado fazer bem ou mal, salvar a vida ou tirá-la? Eles, porém, calavam-se. E olhando-os em roda de indignação, contristado da cegueira de seus corações, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restabelecida a mão. E aí, aqui nessa passagem, o que a gente observa? A gente sabe que lá no tempo de Jesus, o sábado era considerado dia sagrado. Então, nesse dia não podia se fazer nada, nem se curar. E os sábios lá da sinagoga viviam tentando buscar um motivo para acusar Jesus. E Jesus, justamente, vê aquele homem, né, com aquela doença na mão, ressequido, e independente do julgamento, das regras da sinagoga, convida: vem aqui para o centro, vem aqui. E pede para que ele estenda as mãos e o cura. E aí a analogia que a gente faz é: o que é mais importante em um agrupamento religioso? As regras em si ou o acolhimento do sofrimento do outro? Jesus, na sinagoga, traz o homem para o centro das atenções. Apesar de no sábado ser proibido fazer a cura, mas a necessidade dele era aquele dia, aquele momento, ali, naquele exato momento, apesar de ser um dia proibido. Como toda casa cristã, o centro de atenção deve ser o ser humano. Jesus diz para o homem: levanta e vem para o centro, e dá atenção à figura do homem. A mão mirrada representa
as mãos que não estavam em ação no mundo, seja por mágoa, por perda, por ignorância. Representa os corações que chegam à casa espírita, abatidos, sem uma ação mais ativa em prol de si mesmo e para o mundo. Então, esse homem da mão ressequida, na verdade, ele representa cada um de nós, quando buscamos uma casa para nos acolher. Todos nós estamos ali representados, e ali não eram vistos pela religiosidade das aparências, que ensinam somente as regras, que são importantes, mas que nunca sejam as regras empecilho para que a gente ajude o próximo. As regras são usadas de maneira geral, porque nós precisamos dela. Mas há momentos que nós precisamos ver se é possível acolher primeiro o ser humano e depois impor as regras. E isso, né, é algo muito difícil das nossas vidas, de primeiro acolher e depois julgar. Né? Então, muitas vezes a gente acolhe, mas depois fica criticando. Não é isso que o Cristo quer de nós. Né? O sábado, como diz no próprio Evangelho, foi feito para o homem, mas o homem não foi feito para o sábado. Então, Jesus cura, ele restabelece para o trabalho e para a ação. Então, é isso que acontece. Nós chegamos de mãos ressequidas. Devemos ser colocados no centro, no foco da necessidade a ser trabalhada. E aí entram, né, as atividades de cada um de nós como tarefeiros, os estudos que são importantes, em um segundo momento, né? É o tratamento espiritual, é o passe, é a água fluidificada. É a busca também do desenvolvimento do intelecto, porque doutrina espírita, nós sabemos que a gente só aprende doutrina espírita se a gente estudar, se a gente ouvir palestras, se a gente ler livros. Então, depende de um esforço intelectual, sim. Depende disso. Mas as mãos à obras, ao trabalho, é o que vai também nos transformar, e não só o conhecimento que nos traz. Então, eis o objetivo e a finalidade das casas cristãs, não vou nem dizer só espíritas, cristãs. Acolher a quem chega, restituir, fortalecer e lançar de volta para o mundo. Porque é no mundo, na nossa convivência de família, de trabalho, de sociedade, de coletivo, é que nós mostramos quem realmente nós somos. Porque todo mundo aqui, em uma tarefa, em um estudo, a gente não vai ter grandes embates, não vai ter grandes dificuldades para lidar. Mas quando a gente sai dos portões, é que a gente vai lidar com todas as situações que muitas vezes nos tiram o equilíbrio, às vezes até mesmo no trânsito. Né? Então, a função da casa espírita é receber os que de mão mirradas, né, como cada um de nós, que chegam pelos mais diversos motivos, acolhê-los, restituir-lhes as mãos para a ação e devolvê-los para o mundo. Se quiserem ficar na casa, isso é maravilhoso, isso é ótimo, que se torne um tarefeiro, que se torne um parceiro, que se torne um acolhedor, um restituidor, um fazedor de novos homens, né? Se quiser ficar. Mas não é um compromisso que se fique. Né? Nós estamos aqui, e aí, Claudete, eu me lembro de você, nós estamos semeando. Nós estamos semeando. E todos nós somos sementes. Vamos frutificar mais cedo ou mais tarde. Mas o importante é esse conceito de transformação que a gente vai levar no nosso coração. Quantas pessoas, né, nós que ficamos aqui na casa já há muitos anos, quantos jovens nós acolhemos da UENF, que vieram para campus estudar e passaram anos aqui dentro da casa estudando, formaram-se e foram seguir, né, suas vidas profissionais, retornaram aos seus núcleos familiares. Foram sementes e que com certeza estão frutificando em outros locais. Porque é a mensagem do Evangelho do Cristo que transforma. Não é a casa, não é o culto Pedro que transforma. São as oportunidades que essa casa nos dá ao nos acolher, nos fortalecer, né, nos estudos e nos permitir, mundo afora,
levar o aprendizado. E isso aí a gente vê na evangelização, né? Quantas crianças passam, né, na evangelização infantil, se tornam jovens, né? Muitos ficam na casa, ou em outras casas, ou em outras religiões, mas a semente foi plantada. Não é porque não ficou aqui que o trabalho não foi bem elaborado, né? Então, o enfoque da casa é olhar a pessoa e não apenas o número a mais de frequentador. Cada coração deve ser acolhido na sua necessidade. Se vai ficar, se não vai ficar, não importa. Tem pessoas, às vezes, que são até de outras denominações religiosas e procuram a casa para o tratamento espiritual ou para um passe. E nós estamos aqui para isso. Ninguém precisa, porque tomou um passe ou fez tratamento espiritual, mudar a sua vertente religiosa. Se quiser mudar, é aberto. Mas não há necessidade, né? Então, o nosso papel não é de fazer mais espíritas, mas sim pessoas de bem, né? Que serão automaticamente a nova geração dos que vão estar nascendo de novo à luz dos ensinos de Jesus, né? De Jesus, cristãos. Então, o simples ato de acolher, restituir e amar pode gerar mudanças profundas nos corações que chegam, né, às portas dessa casa, abrindo-lhes novos horizontes de vida, novos propósitos existenciais, preenchendo as suas vidas de novos sentidos, de força, de vigor, para que possam seguir adiante nos seus rumos, nas suas trajetórias, né, inspirados pelo próprio Cristo, na caminhada que a vida propõe a cada um. Porque, às vezes, por uma mudança de trabalho, familiar, a gente precisa mudar de cidade. E por conta disso, tudo que se aprendeu foi perdido? Pelo contrário, é a bagagem que a gente vai levar, né? Então, é esse acolhimento, né, que nós, trabalhadores do Cristo, somos convidados a investir. Então, quando a gente, né, tem um evento de estudo, de tarefa, quanto mais pessoas envolvidas, melhor. Mas se esse número não for tão grande, a gente não tem que se decepcionar por isso. Porque o importante é a casa oferecer para quem quiser, até porque ninguém é obrigado a participar. Tudo é um convite. E quem se sente convidado estará presente, né? E no livro Diferenças Não São Defeitos, vem falando para a gente, dentro ainda da questão do acolhimento e da solidariedade, falando da fraternidade. Que a fraternidade é um sentimento. E a solidariedade é a ação. Eu preciso sentir a fraternidade para agir com o outro. Mas na solidariedade eu estou agindo, eu estou fazendo algo prático na vida daquela pessoa. Então, é o agir, seja no ouvir, seja no falar, é no ajudar aquele que às vezes precisa de um amparo, né, para se movimentar, ou que precisa de uma ajuda material, o mover-se para fazer, por exemplo, as atividades assistenciais. É a solidariedade em ação, é o agir no mundo. E a gente não precisa só sentir, a gente precisa especialmente fazer, trabalhar, mover as nossas mãos. Se a fraternidade é o pulsar do coração no respeito incondicional para as diferenças, a solidariedade é o abraço de amor aos diferentes na atitude concreta de amar. A fraternidade movimenta as forças do afeto, enquanto a solidariedade é um exercício do amor, criando o bem em qualquer circunstância. As relações interpessoais, para ser gratificantes, clamam por solidariedade. Então, é um processo
de permuta, de troca, onde quem oferece, né, também recebe. É recíproco, doador e receptor. Quem precisa receber, recebe. Quem doa e recebe também quem ganha. Reconhecem-se como que dentro de um campo que se completa, sem que tais papéis se definam com superioridade ou inferioridade de quem quer que seja. Então, quando eu vou ser solidário a alguém, não importa se esse ser humano que está ali na minha frente, ou até animal, né? Não importa se ele é um juiz ou se ele é a pessoa em condição de morador de rua. Não importa, você está sendo solidário, você está expressando o amor na sua atitude. Na casa espírita, não importa o grau de instrução que cada um de nós traz. Não importa se você é graduado, pós-graduado, com mestrado, com PhD, ou se você só estudou o ensino fundamental ou até analfabeto. Porque as oportunidades, elas vão surgir e serão oferecidas em todas as áreas. Desde o estudo, desde o servir o lanche, né, das inscritas, desde fazer obras no bazar, desde ajudar no fazimento dos alimentos do jantar, de quem é o garçom, de quem vai falar aqui. É óbvio que haverá um respeito às aptidões de cada um, né? É claro que quando alguém chega, que você sabe, por exemplo, alguém é professor, e a gente sabe que o professor ele tem uma habilidade, né, uma habilidade vocacional e profissional que facilita, por exemplo, estar à frente de estudos, de palestras, porque já é um ser humano com uma formação que dá a ele essa bagagem de montar um estudo e conseguir se expressar para o outro. Mas a gente vai ter aquelas pessoas que não têm essa habilidade e que sabem fazer assim um bolo, por exemplo, tem a equipe do pessoal do chocolate, que não tem nem descrição, né? Todo mundo queria saber fazer aquele chocolate, né? Então é cada um com o que se tem de melhor, e nos vários campos, né? Precisa-se de gente em todas as áreas. Então, aqui o que importa é a boa vontade, o que você já sabe fazer e que ainda pode aprender para fazer. O pessoal do bazar, quantos artistas, quantos artesãos nós temos, né? E assim a casa vai se fazendo, se construindo, né? Então, isso é muito legal, né? É cada um podendo fazer sua parte. Então, é nesse intercâmbio solidário, as diferenças de experiência, maturidade, entendimento, que alicerçam a formação de segmentos sociais e encontram um campo propício à aprendizagem, rompendo com a intolerância e a exclusão impiedosa. Então, se tem aquele que é o artesão, quantas pessoas aprenderam, inclusive eu, né? Porque eu não segui muito adiante, aprendeu a fazer aquela coisa com... Ah, meu Deus, até esqueci. Com as pastilhas, aquele artesanato com a pastilha, né? E que um foi ensinando para o outro. Agora estou vendo que o pessoal está fazendo a pintura em vidro, um vai passando para o outro. Quantos não achavam que não conseguiriam fazer um estudo e com a ajuda de outros que já faziam, né? Já fazem uns estudos e outras tantas tarefas. Então é um intercâmbio que quem ensina aprende, quem aprende ensina. É uma troca, né? Então, essa diferença que cada um de nós traz, na verdade, é uma qualidade. Né? É uma qualidade. Então, né? Essas diferenças são qualidades e não defeitos. É só na fraternidade, no coração, que podemos fazer-nos nos sentir assim. É só a solidariedade nos gestos que pode provar que os sentimentos são assim. Então, é nessa troca de ser fraterno, de ser solidário, que nós vamos construindo e nos reconstruindo. E mantendo, né, essa estrutura
espiritual e emocional que nos envolve a todos. Nós ficamos aí afastados por o quê? 1 ano e meio, né? 1 ano e meio, né? De forma presencial. Quantas oportunidades no início, especialmente os dirigentes, né? Tiveram uma certa dificuldade de como nós vamos nos organizar para que a gente possa manter as nossas atividades, mesmo não estando presencialmente. E aí todo mundo começou a aprender ferramentas, né, virtuais, por celular, por computador, um foi ensinando para o outro, e aí veio o Meet, veio o Zoom, e veio tantos programas, e o WhatsApp, reuniões, enfim, todas as atividades de estudo permaneceram. Os tratamentos permaneceram mesmo à distância. E as reuniões públicas também, com muita dificuldade, em vários formatos diferenciados, também aconteceram. Então, o que fez com que não só a nossa casa, tantas outras casas de várias denominações, conseguissem passar e estar passando por esse momento? É justamente esse desejo fraterno e solidário de querer fazer com que as coisas deem certo. E a cada momento que passa, nós vamos acolhendo novos companheiros. E interessante, mesmo com a pandemia, a nossa casa recebeu companheiros de forma virtual. Nós temos hoje companheiros que talvez nunca tenham pisado aqui no nosso templo físico de pedra e que estão acompanhando os estudos, as palestras, via ferramentas virtuais. E aí nós, enquanto casa espírita, que devemos acolher, né, transformar e restituir, nós já temos que pensar que se as coisas voltarem, né, se Deus quiser um dia o mais próximo da normalidade que nós conhecemos, nós devemos, de alguma forma, enquanto casa, manter esse acompanhamento e acolhimento a esses companheiros mesmo à distância. E aí a gente, né, ferramentas virtuais para nos auxiliar. Então, é um constante reciclar de modos de agir, de operacionalizar situações para que ninguém se sinta excluído. Que a gente possa trabalhar as diferenças sem excluir ninguém, sem prejudicar ninguém. Então, esse é o sentido da casa, né? E aí eu trouxe, não sei se alguns de vocês talvez já conheçam, um vídeo. Ele é bem curtinho, é de apenas 1 minuto, né? E que a gente quer estar mostrando para vocês uma lição que as crianças, né, vão demonstrar para a gente nesse vídeo. Então, vamos lá. Ele não tem som mesmo, é só imagem. Espírito de... Cuidar uns dos outros, né? É isso que nos une, né? Enquanto casa, enquanto companheiros de jornada. É isso que deve nos mover, né? E a gente... Eu acho que em setembro do ano passado eu mostrei essa imagem também, né? Para quem se recorda, eu fiz questão de reapresentar de novo. Porque sempre que eu imagino o Jardim de Pedro, e me desculpe a emoção, né? Eu sempre imagino o Jardim de Pedro assim, multicolorido. Assim, cores que eu nem nunca, talvez tenha visto de verdade em uma flor, em uma planta na matéria. Mas é assim que eu imagino, ainda ouso
um laguinho, né? Um riachozinho passando no meio, porque tudo que me remete a paz, tranquilidade, sempre tem água. Então, eu gosto muito de locais com água. Então, esse é o meu Jardim de Pedro idealizado. E aí vocês vão ver que tem flores amarelas, azuis, rosas, vermelhas, lilás, né, que são as minhas cores preferidas. E aí, olhando para ele e pensando, né, justamente no tema da nossa casa espiritual, a porta da casa espiritual. E aí eu me reportei, gostei muito desse tema, desse estudo, porque me fez relembrar a primeira vez que eu passei pelos portões dessa casa. E fui acolhida. Eu era bem jovem na época, eu já fui jovem um dia. Né? Estava lá com meus 18, 19 anos. E foi um divisor de águas, vamos dizer. Eu já tinha, né, a minha história religiosa, mas vinha num momento em que eu tinha muitas dúvidas, especialmente quanto à questão da morte, do céu, do inferno, que eu não conseguia entender aquilo lá atrás da minha infância e juventude. E chegando aqui, além do acolhimento, dos estudos, né, das tarefas, eu fui me refazendo. Então, quando eu digo, né, que o objetivo da casa é acolher, né, é orientar e nos restituir ao mundo, eu me sinto dentro desse exemplo. Eu acho que cada um de nós assim se sente. Porque o que cada um de nós faz lá fora tem diretamente a ver, em termos de comportamento, de escolhas e de responsabilidade, de atitude, de agir no bem, de tentarmos agir como homens de bem, pautados, né, no que o Evangelho nos propõe, ainda estamos muito longe. Mas o que eu digo é que se talvez não fosse aquele acolhimento lá de 20 e tantos anos atrás, eu não fosse a mesma pessoa que eu sou hoje. Né? E esse eu acho que é um depoimento íntimo que cada um de nós aqui presentes, os que estão em casa, os que vão ouvir depois, que se sente parte, né, do Jardim de Pedro, como carinhosamente a gente sempre ouve, todos nós temos a nossa história íntima. Então, é essa porta, né, do acolhimento, da solidariedade, que nós devemos estar pensando hoje. Como foi e como está sendo a minha passagem nessa porta? Eu fui acolhido, fui. Eu estou me restabelecendo, eu estou me restituindo, e como eu estou me colocando no mundo. Né? Então, não sei se já sou uma flor no Jardim de Pedro, mas uma coisa eu tenho certeza, eu sou semente. Uma hora eu vou brotar, se eu ainda não brotei. Então, não precisa existir pressa. É necessário só que a gente lute diariamente, continuamente, apesar das quedas, das dificuldades, dos recuos, porque às vezes a gente precisa, né, das pausas, de respirar fundo e seguir adiante. É necessário que a gente continue vibrando. É necessário que cada um de nós cuide de si enquanto templo vivo do Cristo. Para que enquanto casa, essa casa continue mais e mais e mais anos no mundo de matéria, acolhendo a tantos corações como nós fomos acolhidos. Quantos já passaram por aqui, que já não estão mais, né, no mundo de matéria, mas que estão no plano espiritual, trabalhando nessa casa, e a gente não precisa dizer nomes, porque todos nós sabemos, né? E aí eu fico pensando, será que quando eu passar para o lado de lá, eu também vou poder continuar trabalhando nessa casa? Né? Eu acho que é um desejo que todos nós, né, mantemos em nossa alma. Então, companheiros, o que eu tinha para compartilhar com vocês na noite de hoje é essa alegria, né, de saber que fazemos parte dessa casa tão importante aos nossos corações, tão bendita, né? As nossas dores, tantas elas ao longo, né,
desde das primeiras, de quando chegamos, e as que vivemos ao longo do caminho, com tantos companheiros aos nossos lados, né? Tanto encarnados quanto desencarnados, nos ajudando com a palavra amiga, com o colo fraterno, com uma oportunidade aqui, outra ali, e a gente está aí, seguindo adiante, buscando, né, nos reformar a cada dia. Então, que possamos, cada um de nós, continuar nessa luta diária de reforma, de construção do nosso templo íntimo, da nossa casa que representa o Pedro, e que possamos estar com os corações abertos e solidários para acolher a quantos que aqui vierem ainda, né, ao longo do tempo. E nos acolhermos uns aos outros também, porque todos nós também precisamos desse acolhimento. Que Jesus nos abençoe mais essa noite. Eu vou deixar a imagem do jardim aí. É assim? Eu esqueci essa música aí. Eu esqueci essa música. Isso aqui. Bom, obrigada, Mônica, pelo trabalho colocado, muitas boas reflexões. E nós temos, antes de dar continuidade, né, convidar a todos para dar uma passadinha ali no nosso bazar, na outra porta, para ver as coisas bonitas e, de repente, se animam, né? E para presentear a vocês mesmos ou aos outros, né? Aos amigos. Tá? Agora nós vamos convidar aos médios passistas para se colocarem no salão. Nós vamos ter um passe, e esse passe vai durar enquanto durar a música. A música é Paz de Cristo, né? Cristo, paz igual te desejo, irmão, paz, felicidade em você, Cristo nosso irmão. Se algum dia na vida você de mim precisar, saiba que sou seu amigo, pode comigo contar. O mundo dá muitas voltas, a gente vai se encontrar nas voltas da vida, a sua mão apertar. Paz de Cristo, paz que amor te desejo, irmão. Paz que é felicidade de você, Cristo nosso irmão. Agora vamos à nossa prece final. Deus, Pai de amor, mais uma vez agradecemos a oportunidade, Senhor, que estamos tendo
nos abençoe, nos fortaleça e que outras vezes, Senhor, possamos estar aqui, na sua seara, trabalhando. Que assim seja.